acho assim, que as pessoas pedem muito esse tipo de conteúdo. Primeiro, o que é neurofeedback? Né? De onde ele veio, como é que ele chegou a ter aplicação na clínica médica, principalmente nos assuntos de saúde mental. Queria que você desse uma aulinha pra gente, claro, uma síntese, né? E depois o pessoal vai lá no seu canal, né? E assiste mais conteúdo. Bia, então vamos lá. O neurofeedback, ele surge através do biofeedback. E o que seria o biofeedback? Biofeedback, ele surgiu justamente para treinamentos com pessoas que fazem exercício físico, para aumentar o seu desenvolvimento. Desempenho muscular, né? Isso. O pessoal ligado à Olimpíada, atleta de ponta, usava muito biofeedback. E aí, na neurociência, começaram a perceber, se a gente consegue fazer um biofeedback e melhorar o desempenho físico, né? Será que a gente não consegue melhorar o desempenho intelectual, cerebral? Então, daí surge o neurofeedback. O primeiro lugar que eu acho bem interessante, que uma vez você já até disse assim, eu não gosto dessas coisas que cura tudo, que faz tudo, parece aquelas pomadinhas que aparecem na televisão resolvendo. Realmente assim, as coisas que eu tenho certeza que o neurofeedback nos auxilia muito. Não, mas vamos lá, eu acho que as pessoas querem saber um pouquinho antes. O neurofeedback, como é que ele muda a dinâmica, a atividade cerebral? Como é que você cria essa musculatura no cérebro, né? Porque você faz isso com biofeedback na musculatura. Mas como é que é essa mudança? É através da atividade elétrica, das ondas elétricas, né? Porque o cérebro é uma grande usina elétrica, né? Tudo é descarga elétrica. E isso gera ondas, né? Ondas que são características, por exemplo, onda alfa. Onda alfa é uma onda mais tranquila no cérebro. Ondas betas são ondas mais ligadas à atividade, à concentração, à atenção, né? Então, é a partir dessas ondas, dessa observação? Nada mais é do que um eletrocefalograma. E o neurofeedback é esse eletrocefalograma em tempo real, a gente conseguindo visualizar esse cérebro em tempo real. E o que está funcionando adequadamente, qual a onda que está alterada, essa área do cérebro, por exemplo, pré-frontal, né? A gente ter muita onda lenta no pré-frontal, ele já dá uma característica de um TDAH. Então, assim, é muito engraçado porque quando a gente pensa nessa onda lenta, a gente pensa, mas o TDAH ele não é mais agitado? É exatamente isso. Ele acaba tendo um funcionamento muito mais acelerado por causa dessa onda lenta. Você está falando uma coisa que faz todo sentido. O TDAH é muito mais agitado porque justamente o lobo frontal, né, é o que regula a velocidade da atividade cerebral. Quando esse lobo frontal funciona menos, e aí ondas lentas, o cérebro como um todo funciona mais, né? E aí o que a gente faz? Nesse eletrocefalograma a gente identificou. Então a gente já passou da fase da identificação. Então o treinamento, como funciona? A gente vai trabalhar justamente nessa região, colocando os eletrodozinhos, não tem choque, não dói, não tem efeito colateral nenhum. Como eletrocefalograma. Todo mundo que fez já sabe que não é indolor, né? Indolor. E aí, qual a diferença do eletrocefalograma? Que em tempo real, eu botei dentro de um amplificadorzinho, tá? Que é parece um aparelhinho assim. Os fiozinhos eu coloco aqui. Ele é conectado ao meu computador, que tem alguns softwares ali, que a gente vai projetar e programar para melhorar esse desempenho. Então é como se fossem treinos. Exatamente, são treinos. É como se você faz para o atleta. Eu preciso desempenhar, por exemplo, um atleta como... Quer desenvolver o bíceps, então ele tem que fazer esse tipo de exercício. De treino. Então vocês programam treinamentos para ativar determinadas áreas ou acalmar determinadas... Exatamente. E aí a gente tem, e é interessante que assim, eles vão sendo ligados com o sistema 10-20. Que seria o sistema 10-20. Para a pessoa que não entende, é um mapa que a gente tem da cabeça. Então, assim, que região é essa? Então, a gente tem ali qual a função, o que ela ajuda. E aí, tem os softwarezinhos com aquilo ali que você tem conectado, que aí, não, essa pessoa, ela teria que ter muito mais onda beta, de repente, nessa área.
e ela tá com baixa. Então, o que a gente faz? A gente vai modulando, a gente vai treinando aquilo. A onda beta é uma onda de trabalho. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, se tiver uma onda beta muito rápida, é estresse. É estresse. Exatamente. Então, isso é muito legal. É muito bacana. E aí a gente vai percebendo da onde vem esse padrão. Antigamente, o neurofeedback, a gente tinha que trabalhar tudo e depois assim, nossa, ainda tem aqui uma áreazinha ou outra. Hoje em dia, cada vez a neurociência tem trazido mais desempenho recursos, isso, recursos, de treinamentos que podem ser mais globais para o cérebro. Né? E aí, Bia, é interessantíssimo, porque hoje a gente pega aquele mapeamento ali, a gente vê a origem, digamos assim, para o leigo, a origem do incêndio. Eu posso estar pegando fogo em tudo, mas não adianta eu estar apagando, eu tenho que ir, de repente, direto naquela fonte. Eu posso até apagar, mas eu tenho que ver qual foi a área que, digamos assim, começou a dar o problema que a eletricidade como um todo foi se desorganizando. E aí, Bia, é a dinâmica, o lúdico, que eu digo que é um jogo. É prazeroso demais. Então, uma pessoa na nossa idade, eu não vou querer jogar um game, mas de repente até tenho a vontade. Mas uma pessoa na nossa idade, você gosta muito de ler. Então, o que eu faria com você? Eu pegaria um arquivo, Bia, me dá um arquivo de uma coisa que você está lendo em casa. E eu jogo no meu computador, numa tela de televisão, e você fica lendo. Tá, e como que eu vou identificar isso? É só ler ali? Não. Aí, por isso, tem o feedback. Por quê? Você fica com um fone, com uma musiquinha, que é um som bilateral, que também auxilia, tá? E esse som tá ali, você tá lendo e tá escutando aquela musiquinha. De repente, o que acontece muito da gente, se distrai, seu pensamento sai, aquela tela começa a escurecer e o som começa a picotar. Você é obrigado a manter Então você é obrigado. Para Para você continuar naquela leitura, você tem que estar ali no foco. Se para você continuar escutando aquela musiquinha, também. Quando você está assistindo uma série... eu já vi muitos pacientes Exatamente. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Era um paciente que eu sempre, quando eu acho engraçado, a gente tem uma paciente mais assim, acima dos 60, e ela gosta muito de filme de época. Ótimo. Então, assim, eu tenho acompanhado, coisa que eu nunca fiz, eu acabo acompanhando ali, assistindo aquele filme de época com ela. As pessoas podem escolher a forma como elas vão trabalhar. Atenção, concentração. E aí, assim, aquela área específica que a gente quer melhorar, a gente começa o treino. A gente pede, né, assim, como eu posso dizer, a nossa experiência diz que a gente dá um intervalo de um dia para o outro. Né? Que nem musculatura, Exatamente. Né? Você não pode fazer atividade física todo dia, no mesmo grupo. Isso. No mesmo grupo muscular, é igual. Foi excelente essa explicação. Por quê, Bia? Eu posso até fazer todos os dias, mas alternando igual... Né? E aí você faz, eu fiz aqui nessa área, então amanhã eu vou fazer outra e depois eu volto naquela área de novo. Que aí você dá esse descanso. É um planejamento de ganhar musculatura. É um planejamento muito bacana. E aí eu te devolvo, né, já que eu expliquei um pouquinho do que eu te devolvo. Qual experiência você tem visto com um paciente seu, que você está ali na clínica direto, que você encaminhou para mim e que você viu assim um efeito bacana? Olha, eu tenho visto, principalmente no último ano, porque eu acho que chegaram softwares novos, né? Eu tenho visto um resultado muito bom para a insônia, para a ansiedade generalizada, para o TAG, né? Que sempre é um desafio muito grande. Tenho visto também para TDAH, para atenção, concentração, para redução de impulsividade, e tenho visto um complemento, depois que a gente tira o paciente da depressão com a estimulação magnética, essa manutenção do neurofeedback é muito interessante. Então, eu tenho visto um resultado muito, muito interessante. E eu vou te dizer uma coisa, Bia, eu tenho experiências com pacientes seus que você, de repente, não trouxe, mas paciente muito embotado. Embotado seria o quê? Tem dificuldade na fala, é aquela pessoa fechada, vem de uma depressão. Vezes acontece também pelo excesso de medicação. Às vezes o cara chega com toneladas de medicação. E uma coisa interessante, a gente tem uma paciente que mora em Portugal, que começou aqui e agora está lá em Portugal, uma querida, e está saindo até de férias no mestrado dela lá, e ela está fazendo lá. E ela ontem, conversando comigo, ela perguntou, você poderia ver com a Bia se a gente pode começar a rever medicamento? Porque ela já está começando a ver que a medicação, junto com o efeito, ela já está ficando
Isso é maravilhoso. Eu acho que uma das grandes questões do neurofeedback também é a redução de medicamento. Isso é muito legal. E para a gente fechar, né, gente? Por que funciona tão bem o neurofeedback? Por causa da tal da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É uma teoria, não, é uma característica do cérebro que diz o seguinte: se eu mudo o cérebro por dentro, ou seja, o funcionamento dele, eu mudo o meu comportamento por fora. E se eu mudo o meu comportamento por fora, eu também posso melhorar esse cérebro. Então, quando você pega a mudança, o tratamento do neurofeedback, que você consegue ali fazer aquela ginástica e ao mesmo tempo você vai praticando essa nova mudança, esse novo estilo de vida, é que nem na atividade física, as coisas tendem a ir e se perdurar por muito tempo. Então, tipo assim, o neurofeedback é uma grande ferramenta que a gente tem para várias alterações de comportamento, mas principalmente para a gente mudar o estilo de vida e fazer uma ginástica bem bacana para o cérebro.